Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. Em uma só voz, irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, ó Deus, porque somos Teus servos, ó Deus, para que a graça do Senhor seja manifestada em nós, para que possamos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador, ó Deus, e por isso a nossa vida se enche de alegria e de prazer na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nesta época de eleição, todas as pessoas vão em busca de um candidato. Diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade, todos procuram uma forma de encontrar num determinado candidato a salvação para o país, ou a salvação para o seu estado, de tal maneira que muitos começam a olhar para determinado candidato como se ele fosse um salvador, um redentor. Mas quando nós olhamos para a pecaminosidade do ser humano, nós vamos descobrir que não há um salvador ou redentor na vida de um ser humano. A nossa salvação, a nossa redenção só pode vir de Deus, como Senhor das nossas vidas. Precisamos pensar e refletir sobre isso. Por mais que nós nos colocamos do lado de determinado candidato, acreditando que ele vai trazer ou nos dar a solução para os problemas, mas não. A solução para os nossos problemas é o Senhor Jesus. Somente Ele é que pode nos abençoar, para que tenhamos um país onde possamos experimentar a paz e a misericórdia. E quando nós lemos um texto como esse, nós vemos isso de uma maneira muito clara, a graça sendo manifestada em nossas vidas, porque o apóstolo João se enche os seus pulmões para escrever, mas ele fala de algo que ele já viveu, que ele já conheceu, de tal maneira que ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele reconhece, ele diz: olha, Jesus é o nosso glorioso Redentor, é Ele que nos salva, é Ele que nos abençoa, somente Ele que pode preservar a nossa vida diante de todas as mazelas do mundo. E ele deixa isso muito claro, com pelo menos 5 argumentos nesse pequeno versículo. A primeira coisa que ele diz é que o Verbo se fez carne. O Verbo de Deus se fez carne. E quando nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, você pode abrir a sua Bíblia aí. Há um encontro conduzido pela providência de Deus, de um homem chamado Simeão, que movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, porque ali ele haveria de ver o Salvador. Ali ele haveria de encontrar o Messias. Só que quando ele chega ao templo, era uma criança. Leiamos o texto. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
Aleluia! Nas palavras de Simeão, ali estava o Verbo de Deus encarnado, ali estava o Messias, o Salvador. Mesmo vendo uma criança, ele creu na promessa do Senhor, ele acreditou nas palavras do Senhor, que ali, naquele templo, ele haveria de encontrar o Salvador. E foi por isso que ele foi, movido pelo Espírito Santo. Ele encontra aquela criança, porque Jesus Cristo se encarna como ser humano, 100% homem, para cumprir a lei, para cumprir a vontade do Senhor. Assim como o pecado entrou no mundo por um ser humano, seria também um ser humano que haveria de cumprir a vontade do Senhor para ser aprovado. Então ele se coloca como o nosso substituto, aquele que haveria de vir para nos salvar. Se Adão declinou toda a raça humana para a perdição, em Jesus haveria então uma nova direção, uma nova oportunidade desse ser humano entrar na presença do Senhor. E é por isso que João diz que, além dele se fazer carne, ele também habitou entre nós. Ele também habitou entre nós. Esta é a verdade que João viu desde o início, quando foi chamado ainda jovem a acompanhar Jesus. Por onde Jesus andava, lá estava João ao lado de Jesus, ouvindo atentamente as suas palavras, procurando entender e compreender o que significava cada atitude de Jesus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra para ler, para estudar, o nosso desejo é esse, dizer, nós falamos com o Senhor: Senhor, fala conosco através da tua palavra, mostra-me a mim o que o Senhor revelou na Escritura, para que eu possa compreender, para que eu possa te amar, para que eu possa entender a graça do Senhor. Ele foi chamado, conforme Marcos lá no capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer que ele foi chamado de Galileu, ele foi chamado de Nazareno. Marcos capítulo 1, versículo 9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. A Galileia era uma região ao norte de Jerusalém, mas era aquela região esquecida das principais autoridades de Jerusalém. Era onde os últimos recursos iam, porque simplesmente era um local de pobres, pessoas que não tinham nada a oferecer em termos de riqueza, em termos de status ou glamour para as autoridades de Jerusalém. Região da Galileia, esquecida, mas ele foi conhecido como Galileu. E qual cidade ele morava? Uma cidadezinha chamada Nazaré. Talvez nem encontrasse no mapa, de tão pequena que era, mas ali morava Jesus, de tal maneira que ele foi conhecido também como Nazareno, porque ali habitava naquele local. João, o apóstolo João, passou por aquela cidade, conheceu aqueles lugares, pregou, ouviu Jesus pregar diversas vezes a palavra do Senhor naquelas cidades, por aqueles lugares, e ele entendeu: Jesus Cristo habitou entre nós. Mas habitou entre nós como? E aqui ele diz: cheio de graça e de verdade. Quando nós pensamos nessa expressão, nessa primeira expressão, que Jesus Cristo habitou cheio de graça, habitou entre nós cheio de graça, nós devemos entender essa expressão graça, meus queridos, que é justamente o ato de Deus dar o que não merecemos, nos dar o perdão, nos dar uma oportunidade de termos um relacionamento com Deus, uma comunhão com o Senhor. Há tantas e tantas histórias bíblicas que demonstram a força desse amor, a força dessa graça. Mas eu gostaria de destacar no próprio Evangelho de João, porque acredito que isso marcou a vida do apóstolo João, que é o capítulo 8, a partir do versículo 1, quando ele narra, e só ele narra,
Os outros evangelistas não narram essa história, mas João narrou essa história de uma mulher surpreendida em adultério. Foi trazida pelas principais autoridades colocadas diante de Jesus, e eles fizeram essa pergunta, ao relatarem que aquela mulher havia sido pega em flagrante adultério. Eles dizem: olha, a lei de Moisés nos mandou que nós devemos apedrejar essa mulher. Nós devemos apedrejar essa mulher. Verso 5: tu, pois, o que fala, Jesus? Qual a sua opinião a respeito desse assunto, Jesus? O que o Senhor vai dizer para nós a respeito dessa mulher, Jesus? E aí, talvez eles virassem a cara e diziam assim um para o outro: quero ver como ele vai conseguir salvá-la. Dessa ele não escapa. Agora ele está perdido. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. E Jesus então continua escrevendo no chão, escrevia com o dedo, passando o dedo ali na terra. E eles foram ficando incomodados com aquele silêncio de Jesus. Mas no versículo 7 então vai nos dizer que ele insiste. Depois de terem insistido, então Jesus se levanta e diz: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E daquela forma, eles foram percebendo seus erros, suas falhas, e realmente se consideraram indignos de atirar a primeira pedra. Porque talvez, até a forma como trouxeram aquela mulher ali, foi de maneira injusta. Onde estava o homem? Porque só a mulher deveria morrer naquele momento? Será que eles criaram aquela situação justamente para poderem terem de que acusar Jesus de desobediência aos mandamentos? Porque na mente deles, eles estavam completamente convictos de que Jesus iria dizer: olha, não façam isso, não matem esta mulher. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus disse: muito bem, quem não tem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E naquele momento em diante, cada um foi saindo, foi deixando o lugar, até a tal ponto de ficarem sós naquele lugar. E Jesus então começa aquele diálogo restaurador com aquela mulher. E então ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus diz: olha, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Agora sim você terá uma nova vida. Agora sim você terá uma nova oportunidade que se abre diante de você. Aproveite essa oportunidade para servir a Deus. E eu creio que João olha para algo assim e diz: eu não teria palavras mais sábias para dizer. O que é isso senão a manifestação da graça de Deus, que mostrou à multidão os seus pecados, não contrariou a lei de Moisés, mostrou àquela mulher a graça de Deus, dando a ela uma oportunidade para que ela pudesse fazer correto da agora em diante. Esta é a graça de Deus que João consegue ver. Mas ele não só viu a graça de Deus, como também viu a verdade de Deus. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Isso ficou muito claro na vida de João. Observe Mateus capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia também. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 28. Como que Jesus ficou conhecido diante de todas as pessoas. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. A fama de Jesus se esparramou por aquela terra. E após o fim do sermão do monte, Mateus deixa bem claro, olha, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele, Jesus, falando de Jesus, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Jesus então ensinava com autoridade, afirmando, asseverando e dizendo: é assim, é dessa forma que devemos ser, é dessa forma que devemos agir. E no capítulo 23 de Mateus, adiante um pouquinho mais, na sua Bíblia, no capítulo 23, do versículo de 1 a 7, nós vamos ver como que Jesus assevera a verdade de Deus diante dos fariseus, deixando claro os erros e colocando a verdade de Deus diante deles. Mateus 23, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Creio que nenhum dos discípulos ou nenhum dos judeus daquela época teriam capacidade de falar desta maneira a respeito dos fariseus, das autoridades religiosas da época, os mais impetuosos, os mais fiéis, entre aspas, nos princípios bíblicos. Mas ali estava Jesus, falando a verdade, apontando o dedo, dizendo: vocês estão errando por causa disso, disso e disso. Vocês amam os primeiros lugares, vocês amam as saudações, vocês querem sempre o reconhecimento de que vocês são melhores e mais especiais do que os outros. Mas a verdade, irmãos, mais especial descrita por Jesus, nós podemos sintetizar aqui no capítulo 10 de João, voltando ao livro de João, voltando a essa verdade que João fala a respeito de Jesus. Em João, no capítulo 10, nós vamos encontrar várias vezes Jesus falando a respeito dele, dizendo quem ele era, dizendo: olha, eu sou isto. E por 14 vezes a gente vai encontrar essa expressão: eu sou isso, eu sou aquilo. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos Jesus falando quem ele era. E interessante notar que a partir do capítulo 11 há uma guinada no movimento, e agora João passa a relatar os fatos e acontecimentos principais que aconteceram segundo o seu ponto de vista. Mas no capítulo 10, ele, digamos assim, coroa os ensinamentos a respeito de Jesus, falando quem ele era, e nos chama a atenção o versículo, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Quando ele diz essas palavras, os judeus ficam irados contra ele. Os judeus começam a questionar a Jesus, porque ele havia se comparado a Deus. Aquilo era uma blasfêmia diante de todos que ali estavam, uma completa blasfêmia. Mas por que eu digo que João coroa esse capítulo 10 com esta declaração de Jesus? Porque aqui ele revela algo tão particular: ele é Deus, e ele revela isso para todas as pessoas que ali estavam, aqueles fariseus. Isso incomoda os fariseus, porque eles não toleravam aquele tipo de comportamento, aquela declaração de Jesus. Mas o que João está deixando claro é que ele era a verdade, e ele falou a respeito dessa verdade. E não só a respeito da verdade, mas João declara também a glória de Jesus. Voltando lá ao capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, no versículo 14, ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
ele resplandeceu a sua glória. Ele resplandeceu a sua glória diante de todas as pessoas. Quem estava no Monte da Transfiguração com Jesus? Quem sabe? Quem estava no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. E os apóstolos quem eram? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Então, quando ele diz, e vimos a sua glória, ele fala de uma glória especial, de ter visto, não só Jesus, mas ali também, Moisés e Elias, na sua glória, conversando uns com os outros, de uma maneira tão especial, tão maravilhosa. Mas talvez, nos momentos de maior glória na vida de João, ele relata no capítulo 20, João no capítulo 20, a partir do versículo 1, vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, e ele narra de uma forma interessante, porque quando as mulheres chegam para ele dizendo, olha, o túmulo está vazio, Pedro imediatamente sai correndo, mas João era mais jovem, mais forte, e correu primeiro, diz o texto então, que o discípulo a quem Jesus amava, passou a Pedro, e chegou primeiro, e parou diante da porta, e viu a porta aberta ali, a pedra revolvida, os lenços, e o corpo não estava lá. Logo depois chega Pedro, e entra dentro daquele túmulo, e pega nos tecidos, e eles choram ali naquele momento. João também entra, e olha e percebe que está vazio aquele túmulo. João viu o túmulo vazio. João entrou dentro daquele túmulo vazio. Naquele momento que ele narra aquela situação, ele narra do ponto de vista de alguém que não está sabendo o que está acontecendo. Mas eu sei que quando ele narra esse acontecimento, ele já sabia, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está mais morto, mas ele vive. E ele reina pelos séculos dos séculos. É a glória do túmulo vazio. A gente pode pensar também na glória das lágrimas de uma mulher, porque ali naquele momento, Pedro e João retornam para casa, e quem fica lá? Maria Madalena. E João narra essa história. Isso chama a atenção de João, falando que Maria Madalena ficou ali e chorava. De repente ela confunde uma pessoa como sendo o jardineiro, mas de repente Jesus fala de uma tal forma com Maria, que ela abre os olhos e diz, Rabone, é o Senhor. Versículo 16, mestre, o Senhor está aqui. João narra esse encontro maravilhoso daquela mulher com o seu Redentor, com o seu Salvador. João deixa claro esse momento de glória para os seus discípulos ali naquele momento. Eu faço essa pergunta para os amados irmãos: você crê verdadeiramente em Jesus como teu Redentor pessoal? Será que você crê verdadeiramente em Jesus como teu Salvador? Como aquele que de fato salvou você do império das trevas, do pecado e de todo o mal? Então nós precisamos entender a esse Jesus como aquele que nos dá esta oportunidade de crermos nele, de termos fé nele, e uma fé que gera arrependimento. Se você ainda não teve essa oportunidade de reconhecer a Jesus como teu Salvador pessoal, como teu Redentor, saiba que é necessário crer, saiba que é necessário arrepender-se dos seus pecados. Abram lá esse texto, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. Mediante a fé. É necessário
que possamos crer verdadeiramente nesse Jesus. É necessário que possamos nos arrepender, como disse Lucas, falando a respeito desse assunto, no capítulo 5, versículo 32, onde Jesus declara: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já o reconheceu como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, então o que fazer agora? Também temos uma grande missão: crescer em santidade de vida, crescer em relacionamento com Deus. E isso nós podemos alcançar, meus queridos, todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor para conhecer os mandamentos de Deus. Porque o próprio apóstolo João é bem claro no capítulo 14, versículo 21. Quando ele narra as palavras de Jesus, dizendo: olha, todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja bem, ele diz: todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E meu Pai o amará, e eu o amarei, e nós nos manifestaremos a ele, faremos nele morada, estaremos habitando na sua vida. Isso significa que nós estamos crescendo em santidade, conhecendo a palavra de Deus e orando. E as irmãs da nossa sociedade auxiliadora feminina conhecem muito bem o texto de 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. É necessário orar, é necessário clamar. Mas João, no capítulo 15, versículo 2, ele destaca uma ordem extremamente importante de Jesus, uma declaração de Jesus: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Para que produza mais fruto ainda. De tal maneira que João está questionando e dizendo: que frutos você está produzindo, meu irmão? Como você está agindo como cristão dentro da sua casa, dentro do seu lar, no relacionamento com o teu cônjuge, com o teu filho, com os teus pais? Como que você está agindo no teu trabalho, na sua vida pública, nos seus relacionamentos na igreja? Você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a amar? Você está trabalhando de fato para fazer morrer todos os erros e defeitos que existem em você? Veja, é isso que Jesus está dizendo: todo ramo que estando em mim ele não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus quer produzir frutos através de nós, mas nós não podemos ser um empecilho para o mover de Deus. A nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa murmuração, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, não pode ser um empecilho para que Deus produza mais frutos ainda. Amados irmãos, nós necessitamos dessa graça de Deus, nós precisamos dela, e você nessa noite é convidado a isso. Eu não posso deixar de finalizar esta mensagem sem fazer um apelo, no sentido de que você precisa sair de onde você está, mover-se na presença de Deus ou diante de Deus, não diante de mim, dizendo: Senhor, eu quero esta vida de transformação, eu quero essa vida de santidade, eu quero essa vida de entrega na tua presença, porque tudo que Jesus Cristo fez por nós, e nós vimos aqui de uma maneira clara no capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós não podemos desprezar essa glória.